Nesse vídeo eu quero falar de uma história que eu passei na época da faculdade, que na verdade é um desabafo, e ao mesmo tempo te falar que você provavelmente sabe desenhar, e se você acha que você não sabe, esse vídeo vai te ajudar a dar os primeiros passos sem fazer você pegar na caneta. Eu quero passar alguns conceitos que eu acho que são muito importantes de manter em mente, que mudam a forma que a gente enxerga o desenhar. E antes de entrar no porquê que eu acho que você sim consegue desenhar, eu quero te contar a história que aconteceu comigo. Vai ser meio que num tom de desabafo, porque eu fiquei muito chateado na época que aconteceu. E para contextualizar, eu estudei design industrial. Isso basicamente quer dizer que eu estudei originalmente numa faculdade na UFRJ que me ensinou a fazer produtos físicos, e durante a faculdade você aprende a desenhar, você aprende a fazer sketch de produtos, você aprende a desenhar coisas físicas, volume, sombra, esse tipo de coisa. E o que aconteceu durante esse meu trajeto na faculdade que me incomodou bastante? Eu comecei a esbarrar com algumas referências que eu gostava nesse universo, mais especificamente o Estúdio Nendo, que é um estúdio japonês que eu gosto bastante, e eu reparei que o estilo de desenho do estúdio era uma coisa super simples, super minimalista, que eu me conecto muito. Se você vê o trabalho do Tira do Papel hoje, tem muito essa vibe simples, muito essa vibe de poucos traços, para focar mais na história e menos nos elementos visuais. E eu me lembro que nessa época, quando eu tentei fazer algum estilo de ilustração que era parecido com esse, a reação de quem estava ensinando era sempre uma coisa ruim, era sempre uma coisa tipo, Thiago, você não pode fazer isso aqui tá errado. E aí eu entrava naquela período de tipo, putz, será que eu preciso ser famoso, sei lá, pra eu poder fazer o negócio do jeito que eu quero, sabe? Por que eu não posso desenhar do jeito que eu quero? E por que eu falo que isso é um pouco de tom de desabafo? Porque quando eu olho pra trás, o que eu penso que eu faria, né, e isso, assim, a gente sempre vai ter algum tipo de implicância que aconteceu no passado, mas o que eu faria se eu fosse professor seria, eu comunicaria pra pessoa, olha só, existe uma exigência, existe uma demanda no mercado para profissionais que conseguem se expressar visualmente, né, comunicar coisas visualmente desenhando dessa forma aqui. Esse seu estilo, pô, legal, continua desenvolvendo, sabe? Toca ele em paralelo, vai experimentando, vai brincando. E era meio que isso que eu sinto que talvez fosse útil na época de ouvir. Porque na época eu lembro que eu fiquei pensando, caraca, mas eu tô errado, sabe? Eu não tô fazendo a coisa certa, eu só posso fazer isso se o dia eu ficar muito conhecido. Tipo, minha cabeça foi pra um lugar que não tinha nada a ver, sabe? Então era realmente muito importante naquela época ter escutado isso, que tipo, existem formas de expressões diferentes que você pode utilizar e que pro contexto de entrada no mercado de trabalho seria melhor aprender aquele outro. Mas por que eu tô contando essa história? É pra visualizar um pouquinho do que eu quero explicar aqui, o porquê que eu acho que sim, você sabe desenhar, embora você talvez acredite que você não saiba. E eu quero basicamente desmontar o que seria desenho. Eu quero desconstruir o que eu enxergo quando se fala de desenhar, para você talvez visualizar essa mesma disciplina de uma forma parecida com o que eu visualizo, porque eu acho que vai ficar mais fácil se você quiser desenvolver essa habilidade. E a primeira coisa que eu queria contar é que antes de ser uma coisa com uma camada estética, o desenho é uma forma de comunicação visual. Então, da mesma forma que eu poderia expressar sede, sei lá, por aquelas fotos, sabe, de bancos de imagens que são muito forçadas, tipo, com uma garrafa, assim, tipo, sabe, tô com sede. Da mesma forma que podia ter uma foto meio tosca, assim, explicando isso, eu poderia fazer uma colagem, eu poderia misturar elementos de uma revista que eu recortei, que eu colei, que eu juntei para comunicar sede. E eu poderia comunicar sede desenhando, não sei, uma gota d'água, uma pessoa assim que tá triste, aí tem água perto, aí depois a pessoa tá feliz. Então, primeiro, desenho é uma ferramenta de comunicação visual, da mesma forma que fotografia é, da mesma forma que você talvez trabalhar com coisas digitais também vai ser. Existe uma forma de expressão, existe uma mensagem sendo passada, aí você está passando essa mensagem através de um desenho. Uma forma muito clara de visualizar isso é se você digitar, por exemplo, tartaruga no Google, é uma coisa que eu já comentei aqui em um outro vídeo meu, você vai ver várias ilustrações diferentes de tartaruga. A gente está comunicando a ideia tartaruga, primeiro é o que a gente quer comunicar com aquele desenho, e depois a gente tem uma camada estética, que é o que de fato expressa qual é esse estilo da tartaruga. Será que é um desenho mais realista? Será que é um desenho mais minimalista com poucos traços? Um desenho com uma vibe meio preto e branco de lápis, um desenho de marcador, sabe? Então, como é que a gente vai expressar isso? Essa camada estética é uma coisa que está em segundo lugar. Então, esse é o segundo passo desse processo de expressão de uma ideia ou de uma mensagem. Primeiro é o que eu quero comunicar e depois qual é o estilo, né? Qual é essa camada estética com qual eu vou cercar esse desenho. E pra mim isso é uma das coisas mais importantes de se entender quando a gente quer aprender a desenhar. Por quê? Porque eu também caí nessa coisa de, saber desenhar é você saber fazer uma coisa realista, é você saber desenhar um rosto perfeito, desenhar um olho, né? Tem tanto vídeo de gente fazendo tutorial de desenhar olho, por exemplo, no YouTube, né? Então, desenhar não necessariamente quer dizer que você precisa ter um estilo realista. Esse é simplesmente um dos estilos, dos muitos estilos que existem.
Mas antes de você começar a pensar que você não sabe desenhar porque você não consegue representar perfeitamente um ser humano ou qualquer outra coisa, vamos dar um passo para trás, vamos lembrar que existem muitas formas de expressão. Inclusive, se você trabalha com finanças, se você trabalhar com saúde, você acha que assim, o desenho pode te ajudar, né, profissionalmente a expressar alguma coisa, se bobear, esse estilo realista é assim, o último estilo que vai te ajudar, sabe? Você pode aprender, sei lá, 10 outros estilos de ilustração, de desenho que podem ser mais úteis para você. Uma coisa mais simples, uma coisa que te ajude simplesmente a visualizar algum conceito. Então, isso aqui é um negocinho que fica embaixo da câmera, aliás, eu peguei ele aleatoriamente em cima da mesa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal de manter em mente, que antes da gente pensar que, poxa, eu não sei desenhar porque eu não sei desenhar esse ser humano perfeito nessa posição aqui esquisita, sabe, sei lá, pensando assim, o que eu quero comunicar? Para que eu quero usar o desenho, né? Será que eu quero usar o desenho para comunicar conceitos complexos? Para fazer analogias visuais? Para fazer, não sei o que você precisaria usar o desenho para comunicar, mas será que ele realmente precisa ser essa coisa complexa? Realmente precisa ser essa coisa cheia de detalhes? Um dos bloggers mais famosos da internet, inclusive, se chama Wait But Why, ele foi criado pelo Tim Urban, e ele é simplesmente feito por bonequinhos de palito, provavelmente feitos no Paint, sabe? Esse cara é mundialmente famoso, ele tem uma palestra sobre procrastinação que é maravilhosa, é um TED que ele falou, né? E, cara, é tudo boneco de palito feito no Paint, isso é maravilhoso. Tem uma outra ilustradora também que tem um estilo super simples que eu gosto muito do Brasil, o nome dela é Lara Fuch. Eu acho que se pronuncia Fuch, desculpa se não fosse a forma certa de pronunciar Lara. Mas eu amo o estilo de desenho dela, eu amo como o desenho dela me faz pensar. E é um traço super simples também. Então olha que interessante, tem muita gente, inclusive, que tem esse tipo de trabalho, né, que é super simples, que o foco é realmente comunicar uma mensagem e que a parte de desenho é super minimalista, poucos traços. Tem muita gente que de fato consegue alcançar muitas pessoas com esse estilo. Porém, a gente acha que a gente não sabe desenhar porque a gente não sabe fazer o desenho realista. Então olha só que contraditório isso. A gente admira aquele desenho super simples, mas ao mesmo tempo a gente acha que não desenha bem porque não desenha algo muito complexo, o que é extremamente contraditório. Inclusive, se você me acompanha no Instagram, você vai ver que o meu estilo de desenho por ali é bem simples. É uma coisa que realmente não exige muito trabalho. A complexidade do meu trabalho é muito mais como é que eu comunico essa coisa aqui, que é complexa, de uma forma simples, de uma forma que eu vou com poucos traços, sabe? Com poucos personagens, com uma história, contar essa história. Essa é a complexidade do meu trabalho, não é no traço, não é na sombra, no volume. Eu não necessito desse tipo de ferramenta, né? Desse tipo de característica estética para de fato expressar o que eu preciso explicar. Como eu precisaria, por exemplo, fazer aqueles desenhos lá que eu contei da história da faculdade. Se eu fosse fazer um desenho de um produto, isso talvez fosse mais útil. Mas beleza, agora que a gente está na mesma página em relação a essa questão de primeiro é uma ferramenta de comunicação, depois existe uma camada estética, né, que é aplicada nessa forma de expressão, nessa ferramenta de comunicação. O que eu posso fazer se sou uma pessoa que quer começar a aprender a desenhar? E novamente não vou ficar pegando lápis e caneta e fazer tutorial, que realmente eu quero muito praticar parte do pensamento, na verdade, nesse vídeo. O que eu faria? O que o Thiago faria se eu quisesse praticar desenho agora? Eu abriria o Instagram, eu abriria o Pinterest, ou qualquer que seja, assim, rede social, e eu buscaria, assim, quais são as coisas que me chamam a atenção, né? Quais são os tipos de desenho que eu gosto, quais são as coisas que realmente me fazem, assim, sentir feliz quando eu olho. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa que eu faria é, de fato, assim, pensar para que eu quero utilizar elementos visuais? Para que eu quero explicar algo visualmente? Por que eu preciso ter essa complexidade de desenhar com muita complexidade? Será que eu realmente preciso disso? Porque se você não precisar, é uma coisa maravilhosa, porque você pode começar a observar essas referências que você pegou, que são super simples, que você provavelmente pode começar a brincar de fazer, sabe, com papel, com caneta, e você pode começar a praticar. E em muitos casos você vai chegar muito mais próximo do resultado final do que se você tivesse simplesmente copiando sabe, aqueles autorretratos de fato, em que a pessoa faz tudo com lápis, com sombra, com luz perfeita. Você vai reparar que você está muito mais próximo daquela pessoa que você admira do que se você simplesmente estivesse fazendo uma coisa ultra realista. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre esse assunto, se você é uma pessoa que acha que não sabe desenhar, ou se você conhece, né? Se você conhecer alguém que também passa por essa dificuldade, fica com vontade de compartilhar o vídeo. E eu queria dizer que eu vou deixar todas essas referências que eu mencionei aqui embaixo. Também devo adicionar algumas outras que eu gosto, porque aí fica de mais referência ainda pra você, né? Pra você começar. E se você quiser fazer esse teste, assim, de fato, pegar a caneta e tentar replicar alguma das coisas que você gostou dessas pessoas que tem um estilo super simples e mesmo assim tem um trabalho brilhante, fica super à vontade. Eu acho que esse lance da cópia, né? Você realmente... Eu fiz um vídeo sobre cópia, inclusive, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Na hora de aprender a desenhar é uma coisa muito útil. Eu não tô falando aquela cópia que você copia e não dá crédito, mas aquela cópia que você usa para aprender e começar a desenvolver o seu estilo. E eu queria deixar um convite final também, se você viu o meu vídeo anterior, você viu que eu papeei um pouco sobre o que eu vejo no futuro do papel para 2022.
E eu tô pensando em focar bastante aqui no YouTube, tô também pensando em focar no meu podcast com o Lucas e na minha newsletter. Se você não tá inscrito ou inscrita na minha newsletter, eu vou deixar o link aqui embaixo. São 2 reflexões curtinhas por texto durante a semana, e mais algumas dicas de referências que eu acho por aí, e uma reflexão completamente aleatória que eu chamo de Pum, que é uma das partes mais divertidas de escrever. E também fica à vontade de conhecer o meu podcast com o Lucas, eu vou deixar um episódio linkado aqui embaixo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e até a semana que vem.